vim pro tratamento, recebi um passe e ele falou coisas que... Não era do conhecimento dele, né? Isso. Bastante. Isso. E me deu algumas dicas e foi legal. Você tá se sentindo muito melhor agora? Tô bem melhor, até na própria fila consegui meditar, consegui ficar bem mais que bom. tranquila. Aí olha o que aconteceu, 3 dias atrás. Tinha uma menina que tem que conversar comigo, uma menina não, né? Uma mulher. Que a gente tem mulher pra mulher. E aí ela ficou com vontade de se suicidar. Eu virei para ela e falei assim, fecha os olhos e se concentra. Eu vou te mostrar para onde vão os suicidas. É isso que é uma coisa que eu tô desenvolvendo agora na mediunidade. E ela fez isso, ela viu. Ela falou, meu Deus, que lugar horrível. É um lugar muito feio, horrível. Se você acha que tá ruim aqui, lá é pior. É, isso. Ela viu, tipo, pilha de corpos, tortura e uma série de situações. Mas vamos dizer um cara que não é tão mal assim, tá? Ou que também não se suicidou, mas fez umas coisas erradas. Ele vai pra esse lugar. Esse lugar que chamam de umbral. Mesmo que ele vá lá pra ficar 6 meses, pra ficar 1 ano. Na verdade, ele vai meio do que pra saudar os seus... Meio do que assim, pra dar uma fritadinha pra ele se tocar que o que ele tava fazendo não era bom, né? Então, se o cara se arrependeu antes da morte, ele não passa por esse lugar. Entendeu? Se ele estava vivendo uma vida ruim, ele se arrependeu antes da morte, ele não passa porque esse local ele serve mais para dar pro cara dar uma amolecida, entendeu? Por exemplo, um bandidão, todo corajoso tal, vai lá, ó, toma tanta porrada, tanto aperto que ele vai acabar querendo pedir seu perdão aí e aí vai sair de lá, beleza. Aí, agora indo da média para frente, né? Um lugar melhor, um lugar mais tranquilo. As pessoas, por exemplo, que não fedem nem cheira, né? Que não fez nem o bem nem o mal, vão pra como se fossem hospitais, mas hospitais assim, onde fica uma galera, e elas vão receber esse atendimento energético, porque quando nós estamos numa dimensão, certo? Sim. E nós somos espíritos, mas nós estamos encarnados, vivos. Só que nós somos espíritos também. O que anima a nossa matéria, o que faz a nossa matéria funcionar de forma como um relógio, é o nosso espírito também, né? Além da questão biológica. Então, quando a gente morre, a gente continua a nossa trajetória, só que em outra dimensão. Sim. Só que a hora que a gente faz essa mudança, como é uma mudança um pouco brusca, necessita exatamente de um auxílio energético. Uhum. Então, quando a pessoa... É muito comum que... Eu sempre brinco isso nos meus vídeos, né? O cara morre e acorda no hospital, lá no espiritual. O hospital, eu sempre falo assim, se você acordar... Se você tiver com Covid no hospital aqui, e de repente mudarem de sala e o enfermeiro estiver sem máscara, é que você morreu, tá ligado? Porque os caras não tem máscara lá. É lógico, não tem... E nem rodinha na cama, porque se a cama estiver voando, tá ligado? Porque tem umas camas lá no hospital, eu vi isso aí, que ela fica ligada na parede. Porque eles têm outras tecnologias lá, muito mais avançadas que aqui. Então, tipo assim, não necessita de rodinha nem nada. Não tem como você colocar com o que a gente tem, você pode fazer uma cama de concreto, de madeira, não tem nada que você pende aqui e vai até ali. Eu falei, se tiver assim, sem rodinha, olha por baixo. Se não tiver rodinha, você morreu. Certeza absoluta, nem tenta voltar. Então, tipo assim, eles vão para esses lugares. E aí, se você for, por exemplo, um pouco melhor, como no caso do livro Violeta na Janela, que provavelmente é o livro mais espírita vendido no mundo, já vendeu milhares e milhares de exemplares, e que muita gente leu sem nem saber que é espírita, a Patrícia conta que ela foi para um quarto separado. Porque ela já tinha seu mérito e tal. Então, no mundo espiritual, quem tem um mérito, e não é dinheiro que conta, nem influência, nem poder e nem cargo, e sim o que ela fez de bem e de mal, ela vai ser recebida melhor se tem um mérito, entendeu? Sim. Aí tem os casos, por exemplo, o Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, esses que foram recebidos diretamente por Jesus, mas aí é outro... São pessoas evoluídas. Os caras Antes da são- gente... Quais cuidados pós e pré-cirurgia espiritual? Ótima pergunta dela. Na verdade é o seguinte, o que a gente conhece... Se você quer fazer a cirurgia espiritual à distância, que funciona quase igual a que vai no evento, você vai lá no YouTube e escreve Espiritismo Raiz Cirurgia Espiritual. E aí lá indica algumas coisas. Por exemplo, não beber depois de 5 dias. Na verdade, antes, né, não faz tanta diferença. Tem coisas que, obviamente, que se você fizer, você não vai ficar bem, né? Mas assim, o pós acho que é muito importante. Então, o que a gente recomenda à distância, por ser um pouco mais fraco do que a cirurgia quando a pessoa vai, é a pessoa não ter relação sexual, nem sozinho, né? Porque a energia sexual, ela pode, vamos Suga, dizer, né? dissipar a energia que é colocada nela para fazer a cirurgia. Não comer carne, porque a carne ela tá um pouco contaminada, porque como o boi já sabia que ele ia morrer, ele já contaminou a carne.
vibracionalmente, né? Não ficar nervoso, não ficar com raiva, evitar fumar se a pessoa fuma, evitar usar qualquer tipo de droga, óbvio, bebida também, porque são coisas que... Aí eu já vou responder também a outra pergunta. Como que funciona a cirurgia espiritual? Cara, eu já fui curado de calvície, peterígio no olho que não tem cura, hernia inguinal, tem uns vídeos lá que eu conto, umas 6 curas que os espíritos fizeram em mim, eu tenho um exame antes e depois, coisas que a medicina convencional não consegue explicar. Você pode colocar os melhores médicos numa sala e falar, cura esse cara sem cirurgia, não tem como, e eu fui curado. Eu tenho, tipo, comprovação disso. Então, assim, funciona mesmo. Essas pessoas, muitas que vão lá são curadas, e não é pela fé delas, vamos dizer assim, é porque existe realmente uma manipulação de vários fatores, né? Eles pegam a energia, eles podem implantar células novas, eles podem alterar o DNA só de uma porção específica, eles podem reestruturar algum pedaço de carne da pessoa tal. Então tem várias coisas que eles podem fazer. Mas, por exemplo, tem gente que eu já vi gente sendo curada de aneurisma, de câncer. O que foi que a mulher falou em Porto Alegre? Esqueci. Acho que era ataque epilético do filho dela, uma série de coisas assim, né? Então, Deixa eu uma dúvida. É possível a pessoa, igual você falou, o espírito faz o que for necessário. Uma pessoa que, vamos supor, não tem uma perna, nasceu uma perna na pessoa? não, porque assim, isso daí seria... E a mente dele falou. Não, assim, se eles quiserem, eles fazem isso. Mas assim, é claro que eles podem fazer, mas é uma questão assim meio... Ó, você viu de ontem pra hoje, quantas coisas que eu falei pra você que estava na tua cabeça? Ah, várias. Não teve? Ontem a gente tava conversando à noite pelo WhatsApp, eu nem lembro o que foi que Cadê a Janaína? eu ia falar pra você... Ah, da setorista que você tinha falado que ia falar. Não, antes. Tenho a dúvida. Isso depois eu falo. Mas antes. A gente falou sobre tava falando sobre a deputada, tal, que eu tinha falado. Eu ia falar as coisas pra você e você já tava pensando nisso. Foi. Isso daí são os espíritos que fazem, pra pessoa ver que realmente existe. Tem uma conexão, você falou? Que existe essa conexão espiritual, coisa e tal, né? Mas assim, o que acontece é que às vezes as pessoas não são curadas. Sempre quando a pessoa faz a cirurgia, às vezes ela sempre tem um resultado. Sim. Né? Tanto que se você pegar o meu vídeo, você escrever Encontro Itajaí Eduardo Sabac, você vai ver 3 pessoas no começo do vídeo que chegaram com dor e saíram com dor do evento. Por quê? Na hora que elas chegam lá, elas são tratadas pelos espíritos, só que algumas vão voltar, outras não. Se a pessoa tem um mérito para poder, por exemplo, ser curada para sempre, pode ser que o problema nas costas dela nunca mais volte. O câmera também, aconteceu a mesma coisa, o cara que filmou como voluntário. Mas às vezes a pessoa não tem o mérito, ela tem que passar por isso, alguma expiação. Aí eles colocam um tipo de coisa que daqui a um tempo vai acabar voltando. Mas pelo menos na hora resolve, entendeu? Entendi. Falei. Recentemente fui deixada às vésperas do casamento. Meu noivo me deixou chorando, dizendo não sabe por quê. Desconfia tanto de mim e quer que eu sofra. Como eu posso conseguir perdão pelos erros do passado? O noivo dela deixou ela pouco antes do casamento, dizendo que confiava muito dela, provavelmente Sim. isso, e dizia que queria que ela sofresse. Aí ela, pelo jeito, tá numa. Eu não sei se é expiação que se diz isso aí, Sim. ou se é um outro tipo de ação, mas ela tá sofrendo. Como por ela conta consegue disso. pedir o perdão ali pelos erros do passado dela? Ela tá se culpando, né? Na Então, verdade é o realmente. seguinte, né? A primeira coisa que eu falaria pra ela é o seguinte, que bom que o cara fez isso agora, porque imagina se o cara fazer isso daqui a 10 anos, quando ele já tiver casado com um filho, Família né? estruturada. Melhor quanto esse tipo de pessoa, não foi você que fez isso com ela, ele já era uma pessoa má a ponto de fazer algo assim. Então, tipo, ainda bem que ele fez isso agora, você se livrou de um problema, né? Nem precisou casar, né? Eu acho isso melhor. Agora, as questões são... o cara jogou a culpa nela, pelo jeito, sei lá, o que ele desconfia nela, etc. Mas se ela não fez nada de errado, se não tem por que ele desconfiar, também é bom que você se livrou desse cara, porque o cara é um psicopata. Tenta ver o lado positivo, né, na situação. Se Então. não tem o porquê pedir perdão, pra quê? Exatamente. Mas, assim, se ele tá desconfiando dela sem motivo nenhum, você imagina lá na frente, depois que o cara às vezes Nossa. dá uma invertida na cabeça Pior dele, ainda, mas pode acontecer coisa até pior. perigoso, porque esse é o tipo de cara que mata a mulher. Então, o que acontece? Eu acho assim, o passado, ele é sempre bom pra gente analisar o que a gente fez. Eu acho, antes eu tinha o ponto de vista que as pessoas não deveriam pensar no passado. Hoje eu acho que eventualmente elas podem pensar, mas sempre analisando realmente o que elas fizeram de bom e de ruim. Porque o passado é bom pra gente ganhar experiência, mas não pra gente ficar
amargurizando por causa disso, nem sei se existe essa palavra, mas o fato é que acontece muitas mulheres que fizeram aborto, depois elas chegam nos meus vídeos e falam assim, meu Deus, Eduardo, eu não consigo dormir mais porque eu fiz aborto, não sabia que era tão ruim. Então assim, primeiro, não faça aborto é assassinato, tá? Segundo, então acontece que as meninas acabam fazendo aborto, depois conhecem o espiritismo, percebem que foi um erro e se arrependem. E aí os obsessores, os espíritos do mal, ficam se aproveitando disso para deixar ela em baixa vibração. Então vai na cabeça da mina e começa a lembrar do aborto dela, para ela. E ela fica triste e ela fica em baixa vibração e é ele, ó. Porque deixa eu até explicar isso aqui. O que acontece? Você tendo religião ou não, não importa isso. Nós estamos no mundo dos espíritos também. E os espíritos influenciam a gente. Então eu, antes de eu conhecer o espiritismo, eu nem acreditava em espíritos, porque eu nunca tinha tido uma prova concreta. E o que acontecia é que os caras malhavam minha cabeça pra caramba. Eles ficavam falando que eu tava doente. E eu acreditava. Eu ia no hospital, eu conhecia o hospital inteiro já, tá ligado? Porque cada hora eu achava que eu tava com alguma coisa. Eu achava que o mundo tava zoado, eles colocavam na minha cabeça, até os sintomas eu tinha. Nossa. Eu pesquisava quais eram os sintomas, depois eu começava a ter os mesmos sintomas que estavam escritos na doença. Chegava lá, os caras faziam exame, não tinha nada. Tanto que até os médicos já falaram, mas chega, pelo amor de Deus, né? De novo você aqui, mano, porque eu ia toda tá usando hora. bem o plano. Os obsessores faziam isso comigo, porque eles sabiam que eu tava errado ali. Então eles vão pegar, eles vão pegar o ponto fraco deles e vão, ó, malhar. Então ele chega nessa mina que fez aborto há 10 anos atrás e fala, lembra o que você fez com ele, e não sei o que, e pau. E fica malhando ela. Porque aí ela vai lá, ela fica triste, ela ficando triste, eles conseguem acesso melhor ao cérebro dela. E aí, ó, eles fazem isso.